Turma do Propósito, tudo bem, meu querido irmão? Hoje estamos aqui para terminar o livro de Ruth. Foi rapidinho, né? Apenas 4 capítulos. E aproveitar para convidar você. Amanhã nós teremos a nossa live. Provavelmente às 8 horas da noite. Eu vou fazer um convitezinho para mandar aqui no grupo para que você possa divulgar. Teremos ali um momento de gratidão a Deus pelo término do livro de Juízes e também deste livro de Ruth, que é curtinho, mas tem uma mensagem preciosa. Fique conosco, não desista da jornada. Você tem sido vencedor, meu irmão. Já parou para pensar quantos livros nós já estudamos? Esse é o 7º livro, vamos contar? 8º livro, vamos contar? Os 5 primeiros, né, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. 8 livros, irmãos. Muita gente nunca havia lido nenhum livro inteiro da Bíblia. E nós estamos perseverando nessa caminhada. E todos os dias tenho estado aqui para tentar trazer para você aí um alimento de qualidade, bíblico, em que possa edificar você e sua família. Então vamos juntos, ler um capítulo por dia da Bíblia, orar todos os dias. Essa semana ficou a carga aí do Luciano. Eu estou em São Paulo, até aproveitar para explicar. A live deveria acontecer hoje, mas como eu vou estar na estrada, não tem como fazer a live, porque em muitos lugares a internet não pega e ficaria também difícil para poder gravar, né, em movimento. E parar para gravar também, acaba que eu tenho um horário para chegar aí, em Lajinha. E por isso a live excepcionalmente vai ser amanhã. E amanhã também já começa o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Vamos lá rapidinho para o capítulo 4 de Ruth, o fechamento. Meu querido irmão, esse fechamento é interessantíssimo. Por quê? Porque aqui Ruth vai ver Boaz cumprindo aquilo que ele havia prometido a ela. Ele disse que conversaria com o resgatador mais próximo, e se ele não quisesse, então ele a resgataria. Ele também fazia parte aí dessa linha de possíveis resgatadores. Eu vou explicar isso para você já já. Mas antes, eu queria só dizer para você o seguinte: você já reparou que o livro de Juízes termina mostrando que o povo não temia mais o Senhor? Lembra dos episódios dos levitas, do que aconteceu com o levita ali na tribo de Benjamim? E também, não só o que aconteceu com o levita, mas a atitude de alguns levitas, como o neto, por exemplo, de Moisés, Jonathan, que foi colocado ali como sumo sacerdote da tribo de Dan, um sumo sacerdote idólatra, que tinha estola sacerdotal e tudo, e ídolos dos lares. Então havia uma corrupção, ao ponto do povo de Israel estar dividido, e os benjamitas quase serem aí extintos. O pessoal tomando decisão, conforme o final do livro de Juízes, que diz que não havia rei, cada um fazia o que bem entendia. Aí nós vamos para o contexto de Ruth, nós encontramos a figura de um homem chamado Boaz, da tribo de Judá. E enquanto você lê o livro de Ruth, você percebe o seguinte: apesar de toda a queda moral que havia no meio do povo de Israel, você vai encontrar um homem obediente e temente a Deus, que é Boaz, que cumpria os seus mandamentos e era um homem justo, um homem que realmente observava a palavra. Você pode perceber a maneira como ele trata Ruth, a maneira como ele se comove com Noemi, por aquilo que ela havia feito, como ele trata a estrangeira que estava ali no meio deles, né, com todo respeito, como o Senhor havia ordenado na lei, que o estrangeiro deveria ser tratado com dignidade. Afinal de contas, o povo foi estrangeiro, o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito. E agora você percebe que Boaz, não fazendo as coisas de qualquer maneira, se ele decidisse ser o redentor, e aí vou explicar o que é ser o redentor. Quando uma mulher, preste atenção, as heranças foram divididas por famílias, cada família recebeu ali uma porção de terra. Você deve até lembrar comigo que em determinado momento algumas mulheres procuraram ali a Moisés e disse: olha, nosso pai só deixou filhas, então nós não vamos receber herança. E aí Moisés, ele consulta o Senhor permite que isso aconteça, e é ajustada a lei para que aquelas mulheres mantivessem ali a herança no nome do seu pai. Contudo, elas teriam que casar com parentes da sua própria tribo, para que aquela porção de terra não saísse da possessão da sua tribo. Por quê? Porque de 50 em 50 anos, irmãos, num ano chamado jubileu, as terras eram devolvidas aos seus possuidores originais. As pessoas poderiam fazer negócios, negociar a lavoura, a terra, a produção da terra, por 50 anos, ou o que restasse do ano do jubileu. Aliás, 49 anos, né? No ano do jubileu, todo mundo voltava para sua posse, todo mundo voltava para sua possessão original. O que acontece no caso de Elimeleque e Noemi? Ela não tem nem mulheres, nem filhas mulheres. Ela ficaria, a sua terra ficaria sem possuidor. É por isso que aqui nós temos a figura do resgatador, porque ele deveria resgatar as terras e suscitar descendência para que o nome daquela família não ficasse em esquecimento. Então preste atenção, irmãos. Boaz chama, ali a Bíblia não fala na versão que eu tenho aqui, que é a King James, né, que eu li, fiz a minha devocional, dá o nome de fulano, versículo 1. Ele chama o fulano: vem cá,
Não sei se na sua Bíblia usa outra expressão, você pode conferir aí. E a gente vê a seriedade de Boaz. Ele chama 10 homens, porque tudo tinha que ser feito com testemunhas. E ele diz, olha a honestidade de Boaz. Ele diz, eu estou te chamando porque aquelas terras de Noemi precisam de um remidor. Aquela parte da terra precisa de um resgatador, um remidor. E ela está vendendo, então eu resolvi te informar isso, para você comprá-la, para você redimi-la, porque se você não redimir, eu vou redimir. Mas estou dizendo, redime-a. Como era um ótimo negócio, vamos pensar aqui que o meio, a economia era agrícola. Então, quanto mais terra, mais lucro, mais bens. E o homem de pronto disse, olha, eu vou redimir. Só que Boaz vai além, ele diz, pois bem, no dia que você comprar a terra da mão de Noemi, você também comprarás a mão de Ruth. Você vai tomar Ruth como a sua esposa e você tem que suscitar heranças, suscitar um descendente para que o nome dessa família não caia em esquecimento. Quando ele falou de casamento, o cara não quis, o fulano não quis. Ele diz, não vou poder redimir, porque senão eu vou atrapalhar a minha herança. Tudo indica que ele estava com medo da esposa, né? Brincadeira, irmãos, à parte. Mas aí Boaz, ele diz, olha, então você me dá esse direito. E naquela época era costume, eu até citei isso aqui, que quando alguém não queria cumprir esse dever e passar lá outro, deveria tirar os sapatos, as sandálias, né, dos pés e dar ali aquele que seria o resgatador. Aquele homem seria conhecido como descalçado, ou seja, uma pessoa que abriu mão do seu direito de possuir aquilo ali e está dando esse direito a outro. Então ele pegou os seus... acontecia muito da pessoa não se recusar mesmo, sem motivo, e não ter outro resgatador. Aquilo era uma vergonha. Então aquela família chamada de descalçada, aquele homem chamado descalçado era um homem visto como uma pessoa infiel ao cumprimento da lei de Deus, da ordem de Deus. Nesse caso aqui, um homem tira os seus calçados e dá ali a Boaz, confirmando, e Boaz pergunta aos anciãos, olha, está tudo certo, vocês confirmam? Percebam, irmãos, a transparência, que é algo que todo cristão precisa buscar. Olha, tudo que você puder fugir da aparência do mal, meu irmão, fuja. Se você tiver que ter uma conversa séria, né, siga a Bíblia, chame pessoas de confiança, chame testemunhas, 2 ou 3, não para intimidar o seu próximo, mas para que as coisas não tomem uma outra proporção, né? Se você vai fazer um negócio, meu irmão, tome todo o cuidado do mundo, é sábio a gente ser prudente, faça um documento, pegue um recibo, faça tudo direitinho, para que você não tenha problema, para que você possa também provar para as pessoas que você anda com dignidade. Por quê? Porque reputação é algo que as pessoas atribuem a você de uma maneira aleatória. Muita gente pode falar de você sem ter motivo. E se você toma cuidado com a sua vida, se você foge da aparência do mal, as pessoas não vão ter o que falar de você. Às vezes vão chegar ao ponto de criticar você pelo seu excesso de temor a Deus, como fizeram aí com Daniel. E aqui a gente vê que Boaz é um homem extremamente zeloso nesse sentido. Por isso os homens daquela cidade o abençoam, os anciãos, e diz, olha, seja a tua casa como a casa de Pérez, Tamar, que deu à luz a Judá. E Judá é o ancestral aqui de Boaz. Portanto, irmãos, nós temos aqui um momento maravilhoso. Ruth é tomada por aquele homem. Tudo indica que ele já é idoso, mais velho que ela. No entanto, o Senhor concede um filho, e esse filho vem alegrar Noemi. Noemi, no meio de uma situação tão sombria, vê o final redentor de Deus. Eu citei essa frase de um teólogo, né? Nos momentos mais sombrios, o Senhor sempre encontra um final redentor. E foi o que aconteceu aqui. Ela deu à luz, e as pessoas diziam para ela, Noemi, você é bem-aventurada, Deus mudou sua história, porque te deu um neto, e mais, te deu Ruth, que é melhor para você do que 7 filhos. A expressão 7 é total, um amplo, pleno. E ela está dizendo, Ruth para você é melhor do que todos os filhos que você poderia ter. E as vizinhas deram o nome àquele menino de Obed. E Obed, a Bíblia faz questão de mostrar que este é o pai de Jessé, pai do rei Davi. Uma história que eu amo muito, Davi. Se eu tivesse um filho, colocaria tranquilamente o nome dele de Davi, que nós vamos aprender muito, um homem segundo o coração de Deus. As gerações, fala aqui sobre gerações, até chegar ao rei Davi, essa conexão. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, momentos difíceis, como de Ruth, não perca a esperança, de Noemi. Tempos difíceis é momento de nós renovarmos a esperança do Senhor. Porque, na verdade, toda dificuldade, ela é passageira, irmãos. Toda dificuldade é passageira. Se você parar para pensar, o Senhor Jesus Cristo disse que se nós buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar, o que vai acontecer com as coisas? Todas as coisas nos serão acrescentadas, não é verdade? Eu pergunto, você duvida do cuidado de Deus? Não duvide, meu irmão. Creia, prossiga, não desanime. Você não sabe onde está a provisão de Deus para você. No entanto, você não pode parar.
Se você obedecer, se você caminhar, eu acredito muito nisso, que a glória de Deus persegue a sua vontade. Se você obedecer a Deus, se você for fiel a Deus, no momento certo, o Senhor Deus vai te surpreender de uma maneira incrível. Quem poderia esperar que daquela desesperança viria o maior rei de Israel? Você está achando que eu estou falando de Davi? Eu estou falando de Jesus, isso mesmo. Ruth vai estar na descendência de Jesus. Uma moabita que decidiu ser fiel a Deus, que foi louvada pelas pessoas do povo de Israel, um povo que estava em decadência moral e espiritual. Sua atitude foi louvada, foi reconhecida por um homem honestíssimo daquela época, um dos poucos ainda que seguiam a lei de Deus, que era Boaz, e o Senhor a honrou e colocou no rol, na genealogia de descendentes e de ascendentes de Jesus. Portanto, meu querido irmão, eu queria dizer isso para você. Você não sabe o que Deus tem para você. O Senhor, Ele surpreende aqueles que buscam ser fiéis a Ele e ao seu propósito. Viva o propósito de Deus, meu irmão. Viva o propósito de Deus com toda a sua força, alma e entendimento. Não viva atrás de coisas. Coisas são coisas. Ficam aqui, não podem acompanhar você. Coisas cabem dentro do seu propósito. Agora, o seu propósito, ele não cabe dentro das coisas. Se você priorizar as coisas, você vai perder o seu propósito. Mas se você viver o seu propósito, meu irmão, pode ter certeza, todas as coisas que o Senhor tem para você, você ainda não sabe como Ele vai manifestar na sua vida, mas Ele vai, porque prometeu, Ele manifestará. Assim como foi com Ruth, assim como foi com Noemi, assim também vai ser com você. Eu termino só dizendo que Boaz, ele representa Cristo. Cristo é o nosso resgatador. Ele paga o preço por nós. Ele nos dá uma nova história. Ele não deixou que o nosso nome perecesse, mas pelo contrário, Ele nos deu um novo nome. A Bíblia fala no livro de Apocalipse do novo nome que nós recebemos, um novo nome de registro, porque agora nós não somos mais filhos da desobediência, mas somos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, pela obra do Espírito Santo. Meu querido irmão, que Deus te abençoe ricamente, que nós possamos nos alimentar da palavra todos os dias. Deus abençoe sua vida ricamente, até amanhã na nossa live, e também para começarmos aí o livro de 1 Samuel. Um grande beijo e até mais.